Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal e também do Instagram @IsaNovasRodrigues. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura dos romances do Machado de Assis em ordem cronológica. E nós vamos iniciar hoje o segundo romance do Machado de Assis, A Mão e a Luva. Lembrando que nós já temos uma playlist aqui no canal com a leitura comentada do romance Ressurreição, que é o primeiro romance do Machado de Assis. Então bora lá, vamos começar. Capítulo 1, O Fim da Carta. Mas o que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Aqui ó, já conhecemos a primeira personagem, Estevão. Morre-se quem não padece estas dores, não as pode avaliar. O golpe foi profundo e o meu coração é pusilânime, por mais aborrecível que pareça a ideia da morte. Pior, muito pior do que ela é a de viver. Nosso Estevão é dramático. Ah, tu não sabes o que é isto? Sei, um namoro jurado. Luiz! Bom, então Estevão está conversando com o Luiz. E se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o gênero humano, e Malthus perderia o latim. Anda, sobe. Estevão meteu a mão nos cabelos com um gesto de angústia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, a Rua da Constituição, que então se chamava dos Ciganos. Então, isto é, em 1853, uma bagatela de 20 anos que lá vão, levando talvez consigo as ilusões do leitor e deixando-lhe em troca uma triste, crua e desconsolada experiência. Eram 9 horas da noite, Luiz Alves recolhia-se para casa justamente na ocasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se à porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia e que o leitor saberá daqui a pouco, caso não aborreça estas histórias de amor, velhas como Adão e eternas como o céu. Os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor, um a insistir com o outro para que subisse, o outro a teimar que queria ir morrer, tão tenazes ambos que não haveria meio de os vencer se a Luiz não ocorresse uma transação. Pois sim, disse ele, convenho em que deves morrer, mas há de ser amanhã. Olha o Luiz, né, tentando persuadir o Estevão para não cometer um suicídio. Desista da sua parte e vem passar a noite comigo. Nestas últimas horas que tens de viver na terra, dar-me-á uma lição de amor que eu te pagarei com outra de filosofia. Dizendo isto, Luiz Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez, ou porque a ideia da morte não lhe houvesse entranhado deveras no cérebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada, ou o que é mais provável que esses dois motivos juntos. Vamos nós com eles, escada acima, até a sala de visitas, onde Luiz foi beijar a mão de sua mãe. Mamãe, disse ele, há de fazer-me o favor de mandar chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo. Estevão murmurou algumas palavras, a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram fúnebres como um cipestre. Luiz viu-lhe então, à luz das estearinas, alguma vermelhidão nos olhos e adivinhou, não era difícil que houvesse chorado. Pobre rapaz, suspirou ele mentalmente. Dali foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala, com 3 camas, cadeiras de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretária, vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo. Então, até o momento, nós temos 2 pessoas, o Estevão e o Luiz, 2 amigos que se encontram.
O Estevão diz que vai se matar por amor, porque ele está sofrendo por amor, e o Luiz tenta persuadi-lo, né, convida inclusive para passar a noite na casa dele e diz assim: você quer se matar? Então se mata amanhã, deixa para amanhã, vamos conversar um pouco. O chá subiu daí a pouco. Estevão bebeu 2 goles, acendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luiz Alves, preferindo um charuto e um sofá, acendeu o primeiro e estirou-se no segundo, cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinelas com aquela placidez de um homem a quem se não gorou nenhum namoro. O silêncio não era completo, ouvia-se o rodar dos carros que passavam fora. No aposento, porém, o único rumor era dos botins de Estevão na palhinha do chão. Cursavam estes 2 moços a Academia de São Paulo, estando Luiz Alves no 4º ano e Estevão no 3º. Conheceram-se na academia e ficaram amigos íntimos, tanto quanto podiam ser 2 espíritos diferentes, ou talvez por isso mesmo o que o eram. Então eles eram bem amigos, os 2. Estevão, dotado de extrema sensibilidade e não menor fraqueza de ânimo, afetuoso e bom, não daquela bondade varonil que é apanágio de uma alma forte, mas dessa outra bondade mole e de cera que vai à mercê de todas as circunstâncias. Tinha, além de tudo isso, o infortúnio de trazer ainda sobre o nariz os óculos cor-de-rosa de suas virginais ilusões. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoísmo e, se não era incapaz de afeição, sabia regê-las, moderá-las e, sobretudo, guiá-las ao seu próprio interesse. Entre estes 2 homens travava-se amizade íntima, nascida para um na simpatia, para outro no costume. Eram eles os naturais, confidentes um do outro, com a diferença que Luiz Alves dava menos do que recebia e, ainda assim, nem tudo o que dava exprimia grande confiança. Estevão referira ao amigo desde tempos toda a história do amor, agora malogrado, suas esperanças, desalentos e glórias, e enfim o inesperado desfecho. O pobre rapaz, que folheava o capítulo mais delicioso do romance, no sentir dele caiu toda a altura das ilusões na mais dura, prosaica e miserável realidade. Então fala um pouquinho, inclusive, aqui da amizade entre o Luiz Alves e o Estevão, dizendo que o Estevão ele se doava mais para essa amizade e o Luiz Alves era um pouco mais contido, digamos assim, né? Ele era um pouco mais egoísta, mas mesmo assim eles eram grandes amigos. A namorada de Estevão, é tempo de dizer alguma coisa dela, era uma moça de 17 anos e, por ora, simples aluna professora do colégio de uma tia do nosso estudante, a Rua dos Inválidos. Estevão tinha-a visto pela primeira vez 6 meses antes e desde logo sentiu-se preso por ela, até a morte, tão grande era o amor dele, né? Amava a ponto de morrer por ela. Disse ele ao amigo, referindo-lhe o encontro, o que o fez sorrir de tão estirado prazo. Qualquer que ele fosse, porém, o prazo fatal daquele cativeiro, a verdade é que o Estevão, no mesmo ponto em que a viu, logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida, amor um pouco estouvado e cego, mas sincero e puro. Amava-o ela? Então quer dizer, será que ela amava com a mesma intensidade? Estevão dizia que sim, e devia crê-lo. Alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mãos significativos, embora a largos intervalos, davam a entender que o coração de Guiomar chamava-se Guiomar. Não era surdo à paixão do acadêmico, mas fora disso, nada mais ou pouco mais. Então, o Estevão estava apaixonado por Guiomar, uma moça de 17 anos que estava estudando para ser uma professora. O pouco mais foi uma flor não acolhida do pé em toda a original frescura, mas já murcha e sem cheiro, e não dava senão pedida. Faz-me um favor, disse um dia Estevão, apontando para a flor que ela trazia nos cabelos. Esta flor está murcha e naturalmente vai deitá-la fora ao despentear-se. Eu desejava que me desse.
Guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabelo e deu a ele. Estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipasse o seu quinhão do céu. Além da flor, e para suprir as cartas que não havia, nada mais obtivera Estevão durante aqueles 6 compridos meses, a não serem os tais olhares que, afinal, são olhares e vão-se com os olhos de onde vieram. Era aquilo amor, capricho, passatempo, ou que outra coisa era? Naquela tarde, a tarde fatal, estando ambos a sós, o que era raro e difícil, disse-lhe ele que em breve ia voltar para São Paulo, levando consigo a imagem dela, e pedindo-lhe, em câmbio, que uma vez ao menos lhe escrevesse. Guiomar franziu a testa e fitou nele o seu magnífico par de olhos castanhos com tanta irritação e dignidade que o pobre rapaz ficou atônito e perplexo. Imaginava-se a angústia dele diante do silêncio que reinou entre ambos por alguns segundos. O que se não imagina é a dor que o prostrou, a dor e o espanto, quando ela, erguendo-se da cadeira em que estava, lhe respondeu, saindo. Então, o Estevão, ele estava partindo para São Paulo e pediu que a Guiomar escrevesse para ele. Ela olhou assim brava e respondeu, esqueça-se disso. Pois quanto a mim, disse Luiz Alves, ouvindo pela 3ª vez a narração de tão cru desenlace, enquanto a mim, obedecia-lhe pontualmente, esquecia-me disso e ia curar-me em cima dos compêndios. Direito romano e filosofia, não conheço remédio melhor para tais achaques. Estevão não ouvia as palavras do amigo. Estava então assentado na cama, com os cotovelos fincados nas pernas e a cabeça metida nas mãos, parecendo que chorava. A princípio chorou em silêncio, mas não tardou que Luiz Alves ouvisse deitar na cama, entorcer-se convulsivamente, a soluçar, a abafar quando podia os gritos que lhe saíam do peito, a puxar os cabelos, a pedir a morte, tudo entremeado com o nome de Guiomar, tão d'alma, tudo aquilo, tão lastimosamente natural que enfim o comoveu e não houve remédio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto. Nossa, a dor do Estevão realmente era, vocês imaginam a cena? Ele deitado na cama, se contorcendo, gritando, chorando, né, falando o nome de Guiomar, ele estava realmente sofrendo. A consolação veio a tempo, a dor, chegada ao paroxismo, declinou pouco a pouco e as lágrimas estancaram, ao menos por algum tempo. Sei que tudo isto há de parecer-te ridículo, disse Estevão sentando-se na cama, mas que queres tu? Eu vivia na persuasão de que era amado, e era-o talvez. Por isso mesmo não entendo o que se passou hoje, ou o que eu supunha ser amor, não passava talvez de passatempo ou zombaria. Talvez, interrompeu Luiz Alves, compreendendo que o melhor meio de o curar do amor era meter-lhe em brios o amor próprio. Estevão ficou alguns instantes pensativos. Não é possível, contestou ele. Tu não a conheces, é uma grave e nobre criatura, incapaz de conceber um sentimento desses que seria vulgar ou cruel. As mulheres, já pensei se aquilo de hoje não seria uma maneira de experimentar-me, de ver até que ponto eu lhe queira. Escusas de rir-te, Luiz, eu nada afirmo, digo que pode ser. Não admira que ela fizesse esse cálculo, um bom cálculo nesse caso, todo filho do coração. A imaginação de Estevão desceu por este declive de floridas conjecturas e Luiz Alves entendeu que era de bom aviso não espantar-lhe os cavalos. Ela foi por ali abaixo, rédea frouxa e riso nos lábios. Boa viagem, exclamou mentalmente o colega, voltando a estirar-se no sofá. A viagem não foi longa, mas produziu efeito salutar no ânimo do namorado, adoçando-lhe as penas, circunstância que Luiz Alves aproveitou para lhe falar de 100 coisas alheias ao coração e diverti-lo do pensamento que o absorvia. Conseguiu o seu intento durante meia hora e conseguiu mais porque fez com que o colega risse, a princípio de um riso amargo e dúbio, depois de um riso jovial e franco, incompatível com intuitos trágicos.
Mas, ai triste, a dor dele era uma espécie de tosse moral que aplacava e reaparecia intensa às vezes mais fraca, mas sempre infalível. O rapaz acertara de abrir uma página de Werther, leu meia dúzia de linhas e o acesso voltou mais forte que nunca. Então, o Luiz Alves conseguiu, com conversa, confortar o Estevão, ele se acalmou um pouco mais, né? E o Estevão estava ali tentando encontrar desculpas para o que Guiomar fez, né? Para evitar o sofrimento. Luiz Alves acudiu-lhe com as pastilhas da consolação, o acesso passou, nova palestra, novo riso, novo desespero, e assim se foram escoando as horas da noite que o relógio da sala do jantar batia seca e irregularmente, como a lembrar os dois amigos que as nossas paixões não aceleram nem moderam o passo do tempo. A aurora para os dois acadêmicos coincidiu com as badaladas do meio-dia, o que não admira, pois só adormeceram quando ela começava a apagar as estrelas. Estevão passou a noite, amanhã, quero dizer, muito sossegado e livre dos sonhos maus. Quando abriu os olhos, estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam. Logo que os reconheceu, despertou-se-lhe com a memória o coração, onde já não havia aquela dor aguda da véspera. Os sucessos, embora recentes, começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado. Então ele passou a noite lá, parte da noite, conversando com um amigo, o Luiz Alves, e ele se acalmou, dormiu um pouco, e quando ele acordou no dia seguinte ele estava um pouco mais leve, mas ainda sofrendo. A natureza tem suas leis imperiosas e o homem, ser complexo, vive não só do que ama, mas também força é dizê-lo do que come. Sirva isto de excusa ao nosso estudante que almoçou nesse dia como nos anteriores, bastando dizer em seu abono que, se o não fez com lágrimas, também o não fez alegre. Mas o certo é que a tempestade serenara, o que havia era uma ressaca ainda forte, mas que diminuiria com o tempo. Luiz Alves evitou falar-lhe de Guiomar, Estevão foi o primeiro a recordar-se dela. Dá tempo ao tempo, respondeu Luiz Alves, e ainda te hás de rir dos teus planos de ontem. Sobretudo, agradece ao destino o haveres escapado tão depressa. E queres um conselho? Dize, o amor é uma carta, mais ou menos longa, escrita em papel velino, corte dourado, muito cheiroso, carta de parabéns quando se lê, carta de pêsames quando se acabou de ler. Tu que chegaste ao fim, põe a epístola no fundo da gaveta e não te lembres de ir ver se ela tem um postscrito. Estevão aplaudiu a metáfora com um sorriso de bom agouro. 2 vezes viu ele a famosa Guiomar antes de seguir para São Paulo. Da primeira, sentiu-se ainda abalado porque a ferida não cicatrizara de todo. Na segunda, pôde encará-la sem perturbação. Era melhor, mais romântico pelo menos, que eu o pusesse a caminho da academia com desespero no coração, lavado em lágrimas, ou a bebê-las em silêncio, como lhe pedia a sua dignidade de homem. Mas que lhe hei de eu fazer? Ele foi daqui com os olhos enxutos, distraindo-se dos tédios da viagem, com alguma pilhéria de rapaz, outra vez como dantes. E aqui finalizamos o capítulo 1. Então, nesse capítulo, a gente tem o Estevão sofrendo demais, porque a Guiomar rompeu o relacionamento com ele, o Luiz Alves, o amigo bem íntimo, consegue acalmá-lo, e o Estevão, então, aqui no final do capítulo, diz que ele vai para São Paulo, tá? Então, ele vai se afastar um pouco da Guiomar e do Luiz Alves. Então é isso, vamos aguardar o próximo capítulo. Até o próximo vídeo, beijos, tchau, tchau!